Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos reiniciando, né, as nossas aulas de matemática, depois do retorno das férias, e eu peço que, por gentileza, vocês busquem fazer as anotações de todos os exemplos que nós temos aqui na aula, e que as perguntas referentes aos exercícios vocês coloquem lá no grupo para que eu possa fazer o feedback com vocês, tá bom? Então, assim, como a gente havia estudado os números inteiros, né, iniciado o estudo dos números inteiros antes das férias, então eu acho necessário que a gente faça uma pequena revisão do que a gente estudou antes das férias, certo? Bem, nós vimos, né, que o conjunto dos números inteiros ele é uma extensão, né, do conjunto dos números naturais que vocês estudaram lá no sexto ano. O conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, representa o conjunto, o primeiro conjunto que foi utilizado pelo ser humano para representar contagens, certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele veio para incrementar a possibilidade do ser humano de representar quantidades que representavam alguns tipos de fenômenos, que a gente vai relacionar mais na frente, certo? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Lembrando, né, que eu havia dito na aula para vocês por que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e não pela letra I, devido à primeira pessoa que de fato identificou a existência desses números, que foi o matemático alemão Zal. Ok? Gente, aqui nesse quadro, aqui embaixo à esquerda, vocês estão vendo o conjunto dos números inteiros, né? Vocês estão vendo que ele é infinito, tanto para o lado negativo como para o lado positivo da reta. Vocês estão vendo esse z asterisco, é o conjunto dos números inteiros sem o zero, tá? Isso quer dizer que o zero não faz parte desse subconjunto. Quando o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tem esse símbolozinho de mais como índice embaixo, quer dizer que a gente está utilizando apenas os números inteiros positivos. Então a gente pode dizer que a gente está utilizando os números naturais. Nós vimos que os naturais eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Ok? Bem, por que esses novos números precisaram ser implementados na forma prática de escrita do homem? Porque em algum momento da história do homem, ele precisou compreender certas quantidades naturais que na verdade, certas quantidades da natureza que os números naturais não conseguiam representar. Por exemplo, como explicar, como mensurar uma quantidade de valor de moeda que não representava saldo, né, que representasse uma perda. Então, havia uma necessidade de se indicar através de números, né, através de forma numérica, números que representassem saldo negativo, certo? Ou seja, dívida. Uma outra possibilidade de situação era, por exemplo, buscar compreender que números poderiam representar uma medida de temperatura abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo, certo? E também no estudo de altitude em geografia, que, como vocês bem sabem, a altitude ela é a distância, né, de qualquer local para o nível do mar. Então a gente pode considerar que o nível do mar é como se fosse
a origem, né? O valor zero de altura. Se o determinado lugar está acima de zero, né? Significa dizer que ele está acima do nível do mar. Se você tem um local que está com uma distância abaixo de zero, porque este lugar representa uma distância abaixo do nível do mar. Reflexões práticas sobre os números inteiros, certo? Nós temos alguns questionamentos, assim, quando a gente está comparando dois números inteiros, é interessante que a gente possa compreender o conceito de maior ou menor quando comparamos dois números inteiros. Por exemplo, é melhor dever R$ 5 ou R$ 30 ao banco? Né? Menos 5 é maior do que menos 30. Obviamente é melhor eu dever R$ 5 ao banco do que dever R$ 30, certo? Quando nós estamos comparando dois números negativos, ok? Um número negativo é maior do que outro número negativo se ele está mais próximo do zero, certo? Então, a gente pode dizer que existe sim um maior número inteiro negativo. Nesse caso é o menos 1. O menos 1 ele é maior do que o menos 10, ele é maior do que o menos 20, certo? Porque ele está a sua distância para o zero, para a origem, é menor. Ok? Então, quando a gente comparar dois números negativos, um número negativo ele é maior em relação ao outro se ele estiver mais próximo do zero. Uma outra situação que nós temos nesse slide é o seguinte: está mais quente quando a temperatura é de 5 graus Celsius ou quando é de 1 grau Celsius, certo? Está mais quente quando a temperatura é menos 5 graus Celsius ou quando é 1 grau Celsius? A temperatura de 1 grau Celsius é maior do que menos 5 graus Celsius. Por quê? Porque todo número positivo ele é sempre maior do que qualquer número negativo. Ok? E uma terceira reflexão, né, de uma situação prática é o que é mais satisfatório, né, para um time de futebol. É um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Obviamente é melhor o time não ter levado nenhum gol do que ter levado 8, né? Então o zero, que é a origem dos números inteiros, ele é sempre maior do que qualquer número inteiro negativo. Bem, gente, revisando o que a gente já havia estudado, né, sobre a adição dos números inteiros, lembra que eu havia dito para vocês assim, que quando a gente tem um sinal de mais ou menos na frente de um parênteses, de um número que está dentro de dois parênteses, né, abre parênteses, fecha parênteses, o sinal que vem antes dos parênteses vai indicar qual é o sinal resultante desse número que está dentro do parênteses. Por exemplo, primeiro exemplo, eu tenho mais 3, mais, abre parênteses, mais 5, fecha parênteses, igual a mais 8. Sempre que o sinal antes do parêntese for mais, certo? Ele não vai trocar o sinal do número que está dentro do parêntese. Então, mais 3 mais, abre parênteses, mais 5 fica mais 8, porque esse mais que está antes do parêntese, ele não vai trocar o sinal do mais 5. Então, a gente vai ter mais 3 mais 5, que é igual a mais 8, que pertence aos números inteiros, certo? O segundo exemplo, a gente tem menos 7 mais, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Como o sinal de mais está antes do abre parênteses menos 3, fecha parênteses, esse sinal de mais não vai alterar o sinal do menos 3. Então a gente vai ter menos 7 menos 3. Lembra que eu falei quando nós tivermos dois números inteiros com sinais iguais, a gente repete o sinal dos dois e soma os seus valores, né? Então repete o sinal de menos e soma 7 mais 3, que é igual a menos 10. O menos 10 também pertence ao conjunto dos números inteiros.
Essa mesma ideia a gente tem para o terceiro e para o quarto exemplo, né? Para o mais 11 mais menos 8 e mais 7 mais menos 13, tá certo? Aqui embaixo a gente tem uma expressão numérica entre números inteiros, né? 68 menos 45 menos 37 mais 19 mais 45. Uma observação interessante, como vocês estão vendo aí, é que o menos 45 ele está cancelando mais 45. Aí vem aquela seguinte informação que eu passei na aula, né? Por que que isso ocorre? Porque o menos 45 e o mais 45 são números opostos. Números opostos, quando eles se somam, o resultado é igual a zero. Então, nós temos o 68, que era o primeiro número que estava na conta da expressão numérica, certo? Menos o 37, que vem depois do menos 45, mais 19. 68 menos 37 é 31 e 31 mais 19 é 50. Então, 50 é o resultado dessa expressão numérica. Certo, professor, mas o que é uma expressão numérica, né? Expressões numéricas são expressões que possuem mais de uma operação simultaneamente. Então, são operações que nós temos mais e menos, temos multiplicação, temos divisão, temos potenciação e radiciação, que nós ainda não vimos, mas nós iremos ver mais para frente, certo? E nesse slide a gente tem uma seguinte questão, exemplo resolvido, né? Qual é o valor de menos 17 mais menos 35 mais 21, certo? Então, nós podemos resolver essa expressão numérica. Como nós só temos operações de mais e menos, então nós podemos fazer em sequência. Lembrando, como eu já havia dito na aula, né? Se nós tivermos uma expressão numérica com as 4 operações, obrigatoriamente nós temos que resolver primeiro as multiplicações e divisões, certo? Se nós não tivermos multiplicação e divisão, se tivermos somente adição e subtração, nós podemos resolver em sequência. Então, nós temos menos 17 mais menos 35. Esse mais que está antes do menos 35, como é o sinal de mais, ele não vai alterar o sinal do menos 35, por isso que fica menos 17 menos 35. E mais 21, porque antes, na segunda linha, antes do mais 21 dentro do parênteses, é um sinal de mais. Então, ele também não vai trocar o sinal do mais 21. Então, a gente fica menos 17, menos 35, mais 21. Menos 17 menos 35 são dois números inteiros que têm o mesmo sinal de menos. Então, repete o sinal de menos dos dois e soma 17 mais 35, que é 52. Menos 52 mais 21. Nessa situação, nós temos um número negativo e um número positivo, certo? Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos repetir o sinal do maior número em módulo, certo? O maior número em módulo é o 52, então o sinal que está nele é o menos, repete para o resultado. 52 menos 21 é 31. Lembrando, quando os dois números tiverem sinais diferentes, repete o sinal do maior número em módulo e subtrai o maior pelo menor. Repetimos o menos do 52. 52 menos 21 dá 31. Relembrando multiplicação e divisão de números inteiros, né? Quando nós quisermos efetuar cálculos entre dois números inteiros nas operações multiplicação e divisão, só existe uma regrazinha básica. Na verdade, se os dois números tiverem, tanto na multiplicação como na divisão, se os dois números, se os dois fatores na multiplicação tiverem mesmo sinal, resultado positivo. Se os dois números na multiplicação tiverem sinais diferentes, resultado negativo, certo? Na divisão, se o primeiro número, que é o dividendo, tiver o mesmo sinal do divisor,
resultado positivo. Se o dividendo tiver sinal diferente do segundo número da divisão, que é o divisor, resultado negativo. Aí no exemplo A, a gente tem menos 3 vezes menos 4, certo? Tanto menos 3 como menos 4, ambos têm sinais negativos. Então, os dois sinais são iguais, resultado positivo. 3 vezes 4, 12. No item B, nós temos uma divisão, né? O dividendo é mais 8 e o divisor é mais 4. Os dois números, tanto o dividendo como o divisor, têm o mesmo sinal. Então, o resultado é positivo. 8 dividido por 4, 12. No item C, nós temos menos 3 vezes mais 4. São dois números inteiros com sinais diferentes. Então, o resultado é negativo. 3 vezes 4, 12. Certo? Então, vocês estão vendo a diferença do item A para o item C. Embora ambos o resultado em módulo seja igual, né? Seja igual em módulo seja igual a 12, mas os números inteiros do resultado do item A ele é diferente do resultado do item C, porque no item A os dois números inteiros, os dois fatores que estão se multiplicando têm o mesmo sinal, resultado positivo. No item C, os dois fatores que estão multiplicando, sinais diferentes, resultado negativo. E no item D, o dividendo é positivo e o divisor é negativo. Então, o resultado da divisão, o quociente é negativo. 8 dividido por menos 4 igual a menos 2. Ok? Gente, vamos trabalhar um exercício resolvido da página 43 do livro didático de vocês, que é muito interessante para a gente compreender como funciona os números inteiros na reta, certo? Quando a gente estiver trabalhando ordem crescente e ordem decrescente, nós pegarmos um agrupamento de números inteiros e escrevermos no sentido da esquerda para a direita, quando nós quisermos uma ordem crescente, ou da direita para a esquerda, quando nós quisermos uma ordem decrescente. Por exemplo, nessa questão 4 da página 43, escreva os números inteiros mais 1, menos 160, menos 500, mais 7, menos 100, mais 12 e menos 300 na ordem decrescente, ok? Então, como nós queremos escrever na ordem decrescente, nós iremos escrever do maior número para o menor número. Desses 7 números inteiros, o maior número inteiro é o mais 12, certo? Então, a gente inicia com mais 12. Depois do mais 12, qual é o maior número inteiro? É o mais 7, certo? Então, lembrando, quando a gente quer escrever na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, obviamente a gente vai iniciar com o maior número inteiro positivo. Então, nesse caso é o mais 12. Depois o mais 7, o mais 1, o menos 100, o menos 160, o menos 300 e o menos 500. Isso é interessante para a gente ver aquela observação que eu fiz no slide anterior, né? Que, por exemplo, o menos 160 ele é maior do que o menos 500 porque ele está mais próximo do zero, que é a origem. Um exemplo interessante, pessoal, é esse exercício 1 da página 73, é um exercício resolvido, tá? Eu gostaria de discutir com vocês porque é uma questão que envolve interpretação de gráfico. Vocês vão ver muito desse tipo de questão no decorrer da carreira estudantil de vocês, principalmente quando vocês forem fazer provas externas, ok? Então, ela é a seguinte: nós temos um gráfico que representa a quantidade de quilogramas de frutas que foram vendidos por Gustavo no decorrer da semana, tá? Então, assim, eu gostaria de fazer um feedback com vocês, porque é muito interessante vocês questionarem, né, quando vocês forem olhar o gabarito no final do livro, para verificar se de fato o gabarito está correto, certo? Por exemplo,
No item A, em qual dia da semana foi desperdiçada a maior quantidade de frutas, né? E quantos quilogramas de frutas foram desperdiçados nesse dia? Se a gente for analisar o gráfico, as perdas são representadas pelas barrinhas vermelhas, né? E a quantidade de frutas vendidas por quilo são representadas pela barrinha azul. Então, o dia em que a barrinha vermelha teve menor número, né, foi na quarta-feira, certo? Então, quando foi o dia da semana que teve mais perdas, então teve uma quantidade de perda de 33 quilogramas na quarta-feira. No item B, nós temos a seguinte pergunta, né? Em qual dia da semana foi vendida a menor quantidade de frutas? Quantos quilogramas de frutas foram vendidos nesse dia? Certo? Se vocês forem analisar o gráfico, né? A questão quer saber qual foi o dia da semana em que a barrinha azul teve o menor número, certo? Nós verificamos que foi exatamente na quinta-feira, em que foi vendido apenas 98 quilogramas e é o menor em relação aos outros dias da semana. E no item C, quantos quilogramas de frutas pereceram na loja de Gustavo nessa semana? Então, a questão quer saber quantos quilos de fruta foi perdido, né? Foram perdidos nos 6 dias da semana, na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado, tá? Então, nesse caso, a gente vai somar todos os números que representam as perdas, né? O menos 27, o menos 18, o menos 33, o menos 11, o menos 23 e o menos 19. Como a gente está somando apenas números negativos, então nós sabemos que o resultado, né, vai ser um número negativo. Mas, em termos de quantidade, a gente vai pegar um valor absoluto, um valor em módulo. Né? Então, se nós somarmos 27, mais 18, mais 33, mais 11, mais 23, mais 19, o resultado da soma dá 131. Então, 131 quilogramas foi a quantidade de quilogramas perdidos por Gustavo nessa semana. Por fim, pessoal, eu vou deixar 3 questões para vocês como atividade domiciliar. E essas questões serão questões para a gente discutir no grupo, tá? Da página 43, nós temos o exercício 5, né? Vocês vão observar esses números da questão 5 que estão no quadro e responder os itens A, B, C e D, está à direita do quadro. E da página 57, questão 3, vocês vão efetuar as operações de adição que foram explicadas exemplos similares no decorrer da aula. Com uma questão de desafio, vocês vão identificar que números inteiros cada letra representa na reta numérica do conjunto dos números inteiros. Então, vocês vão identificar quais são os números inteiros que representam a letra D, a letra B, a letra A e a letra F. Ok?